Boa noite, Floripa, boa noite, Brasil, boa noite, mundo. Eu estou Eustáquio Patunas e este é o programa Vida Inteligente. Nós abrimos o nosso programa hoje mandando um grande abraço para todas essas pessoas que nos surpreendem. E me surpreendo através dos e-mails todo dia, telespectador da Austrália, do Vietnã, da Nova Zelândia, da Irlanda, da Grécia, da Uruoca, de todo esse Brasil inteiro e todo o mundo. Isso é muito gratificante, muito bom e aumenta a nossa responsabilidade, porque a partir do momento que a gente tem a proposta de vir aqui todas as quintas-feiras, trazer temas e assuntos que acrescentem coisas boas ao nosso dia a dia e que a gente possa nos melhorar e melhorar a própria humanidade, é uma responsabilidade tremenda e eu me sinto privilegiado em estar inserido nesse contexto. Um especial abraço ao Weber, lá de Manaus, no Amazonas, e a todos aqueles queridos irmãos que estão sempre conosco. Bem, sem muitas delongas, hoje nós vamos entrar num tema que o próprio nome já não me agrada, vamos dizer, mas ele se apresentou exatamente para ser resolvido. Os 7 pecados capitais é o tema de hoje. Quando a gente fala pecado, como nós já estamos acostumados, aqui já estamos acostumados desse mundo que nós vivemos, já nos vem aquela questão de religião. Então, que bom que esse tema se apresentou para ser trabalhado, para ser compreendido. O que seriam esses 7 pecados capitais sob o ponto de vista iniciático? É isso que nós vamos conversar aqui. Boa noite, Jorge. Boa noite, Guilherme. Você está bom? Estou ótimo. Tudo tranquilo. Hoje não teve nem um... Não, hoje não teve delongas, não. Não, hoje eu quis ser objetivo aqui. Eu acho que eu acho que o assunto vai ser muito agradável. Pelo menos o retorno que eu tive por ocasião da mala direta, todo mundo se agradou. E principalmente o final da mala direta. Como é vista essa questão dos 7 pecados capitais sob um ponto de vista iniciático? É o que a gente sempre está fazendo aqui nesses quase 7 anos, é mostrando um outro aspecto, um outro ângulo de todas as questões. Né? Você coaduna com esse... O que é, no seu ponto de vista, assim, pecado? Não, primeiro, o assunto é pedreira, né? Não para falar especificamente, mas porque assim... então, boa noite a todos, né? Fraterno abraço a todos. É porque sempre quando a gente vai falar... A gente sempre tem conversado aqui. Quando eu vou falar com alguma coisa ou sobre alguma coisa, obrigatoriamente essa coisa tem que existir, porque se não existisse não teria nome, sem eu citar nome não consigo me conectar, né? E quando eu vou falar de alguma coisa, essa alguma coisa, ela vai te olhar de volta. Para você falar sobre a garta, você tem que estar olhando para a garta te olha de volta. Para você falar sobre o sistema endócrino, você vai ter que estar olhando e ele te olha de volta. Então, para falar sobre esses 7 aglomerados astrais, que se chamam pecados capitais, a gente já vai falar, é uma posição meio assim de lado, porque você tem que olhar para as criaturas. Sim. Né? E aí eu estava com uma certa resistência para falar, né? Já que antes da gente começar, eu falei para você, ó, se precisar de uma ajuda aí para falar o nome desses caras, você me fala, porque eu não consigo guardar isso na cabeça. Não tenha dúvida, é para isso. E tem alguns assim que eu tentei pensar assim, para ver se lembrava depois, né? Então, na hora a gente vai ver se precisar, você dá um suporte para pelo menos falar o nome, para dar o gancho para bem. Sim. Tá assim, mas fala assim, é isso daqui, aí vem qual direção que tá, e fala daquela criatura lá, tá? Bom, então é assim, primeira questão pecado, ela tem uma abordagem integralmente religiosa, né? Porque isso é um pecado, para você não praticar esse pecado, você tem que ter uma virtude, né? Se você não tiver essa virtude, você vai pecar, então você vem aqui, que daí eu falo, né, no teu nome com um Deus qualquer que seja, né, e aí eu te perdoo, em contrapartida você faz alguma coisa. Então, a função básica do pecado, do ponto de vista das religiões, é separar o humano do divino, pela incompreensão, né. Mas essa questão do erro, do tentar fazer as coisas de acordo com a lei, o pecado seria daí, o que seria um desvio de lei, ele é um derivado
do que seria um código, aí sim um código verdadeiro, que são os mandamentos lagartinos, ou as leis do Manu. Opa, muito importante falar isso, tá? Sim, porque os 10 mandamentos da Agartha, que depois derivaram os 10 mandamentos de Moisés, da igreja, todos esses assim, né? E todos os teogonistas que vieram depois, todas as igrejas que tiveram 10 preceitos, né? Alguns reduzem para 8, para 7, sempre é focado no que o Manu deu como derivada, que é a relação do humano com o divino. Então, o pecado é se desviar do que seria um código de conduta, né, colocado pelo Manu, isso é considerado um pecado. Essa classificação que hoje é aceita pela Igreja Romana, dos 7, antes eram 8, depois eles juntaram, aí 7, foi compilada por volta do século XVI pelo São Tomás de Aquino. Isso é coisa nova, então? Os 7 pecados capitais é uma coisa relativamente nova? Teve uma primeira versão em 355, depois tem uma outra versão próximo em 588, por aí, e aí veio vindo com um ajuste ao outro, e quando chegou por volta do século XVI, veio o Tomás de Aquino, ele pegou e compilou, juntou, mudou o nome, e de acordo com a severidade, com a gravidade do processo, então ele criou os 7 pecados, que é o que prevalece até hoje. Mas do ponto de vista que é o que a gente se propõe a conversar aqui, da iniciação, é uma coisa muito útil, né, que vai dar para a gente conversar sobre a mecânica como se forma no invisível, no intermediário, como se manifesta, como é que é a interpretação do pecado do ponto de vista de saúde, de distúrbio glandular, as coisas assim. Então dá para a gente pegar e desmanchar bem direitinho, então é uma coisa bem útil. Bom, então os 7 pecados capitais são, agora que até o lugar é diferente para falar disso, sabia? Então assim, os 7 pecados capitais são o orgulho, né, que é considerado, vou falar os 7 em descida de severidade, primeiro os mais sérios, depois os menos sérios. Tá? Então, primeiro é o orgulho, depois a avareza, mas a avareza não no sentido de não despender, a avareza no sentido de ganância, né, que é o querer demais. O terceiro é a luxúria, o quarto é a ira, o quinto é a gula, o sexto é a inveja e o sétimo é a preguiça. Tá? Essas são as 7 criaturas. Só que são chamadas de capitais, e aí nisso a nomenclatura foi muito bem escolhida pelos romanos, lá pela Igreja Romana, porque ele não é uma coisa, ele é um conglomerado de coisas que então deriva em uma ação, tá? Então por isso que é chamado capital. Então agora vamos voltar para o início. Quando a criatura, o ser humano vai nascer, então engraçado para a gente estar falando na borda de um precipício. Vamos lá, se equilibrar e mandar ver. Então, quando o ser humano vai nascer, ele traz em si uma série de coisas para resolver, que são as chamadas tendências positivas e negativas, as skandhas e nidanas, né? Elas são divididas em 12 grupos, né? E a gente está no 5º sistema evolucional, então são 12 grupos de nidanas, e as nidanas também são consideradas como as causas da vida, as causas do nascimento. Porque se a pessoa não tivesse nenhuma nidana, nenhuma tendência negativa para resolver, ela estava isenta da roda de Sansara, não precisava nascer. Então as nidanas são consideradas como as razões da existência do nascimento. Então são 12 grupos de nidanas, né? E são 12 grupos porque nós estamos no 4º sistema evolucional, com 5 sentidos desenvolvidos, desenvolvendo o 5º adequadamente, né? E aí mais 7 estados de consciências para cada um, então 7, 12, então eu tenho 12 grupos de skandhas e nidanas. Há mais 2 grupos acumulados, então se diz que da parte negativa são 14, positiva são 12, mas a gente já vai falar a respeito. Na hora que a criatura vai ser engendrada, que o ser humano vai nascer, então essas tendências, elas se aproximam para ser resolvidas. E as skandhas e nidanas é o que comumente se chama de karma, né? Então o karma
são as coisas que eu trago para resolver. Que coisas que eu trago para resolver? Tendências positivas e tendências negativas. Essas tendências podem vir a ser, são tendências. E por isso que a função de transformar a vida energia em vida consciência é fazer com que a tendência negativa seja sublimada e transformada em positiva. Tá? Então, esse conjunto de nidanas é que vai determinar aquelas escolhas kármicas, né? Que mãe, que pai, que família, que nação, que época, complexão física, tudo vai ser determinado a partir desse conjunto de coisas. Engendrada a criatura, então fecundada o que vai vir a ser, esses 12 conjuntos de tendências vão se agrupar numa parte muito específica do corpo humano. Tá? Então agora vamos nessa parte específica do corpo humano. Então, o corpo humano é feito do físico que a gente vê, do vital, que é o que dá o ânima, que é o que anima o corpo físico, do astral, que é onde está a parte das emoções que nós temos, o corpo astral, da mente concreta, que é onde está a parte de conhecimento, que é a mecânica, onde é que está a razoabilidade, a decisão, as coisas assim, que são as 4 partes mais densas, e as 3 partes mais sutis, então daí são Atman, Buddhi e Manas. Né? Atman e Buddhi não tem tradução ainda para o português, e Manas superior por ser traduzido como mente abstrata. Tá? Cada um desses pontos, né, ele vai ter um ponto de ação no ser humano, um ponto de... porque assim, a existência, ela não é uma coisa assim totalmente abstrata, ela é completamente lógica, e no ser humano se funde o visível e o invisível. Então se funde o mineral, né, nos pés, vegetal, animal, hominal e angelical. E isso tudo trabalha através do quê? O que é tão comentado e muito difundido no Oriente, porque era moda e continua sendo moda, que são os tais dos chakras. Né? Então nós temos 7 chakras básicos principais, que são 7 que são os que, assim... principais, digamos assim. Né? Que são os principais, os mais conhecidos, né? Porque se tem na palma das mãos, tem você tem um na coxa que representa o mundo animal, você tem um no joelho que representa o mundo vegetal e um na sola dos pés que representa o mundo mineral. Então o ser humano tem mineral, vegetal, animal e hominal. Então o homem não é um homo sapiens, o homem é um homem cósmico. Né? Então porque eu tenho em mim o reino mineral, quando eu falo reino, eu falo um universo mineral, o universo vegetal, o universo animal e o universo hominal se desenvolvendo e o angelical por se desenvolver. Isso então age nesses principais. Quais são os chakras principais? Sahasrara, ou coronário, coronário ou coronal, né? O ajna, ou o frontal, o laríngeo, ou o vishuddha, falou o nome em português e o nome em sânscrito, né? O cardíaco ou anahata, o umbilical ou manipura, o esplênico ou swadhisthana, o básico ou muladhara. Então eu tenho 7 planos agindo. Que planos? Físico no básico, vital no esplênico, astral no umbigo, mente concreta no coração, mente abstrata na garganta, Buddhi Atman. Né? Vontade, amor, sabedoria e atividade, divino ligado com o humano e o humano operando, o humano até aqui agindo aonde? Animal, vegetal e mineral. Então é o universo inteiro agindo num organismo. A mente concreta e a mente abstrata, junto, elas são o que nós conceituamos como alma, né? E a gente já conversou aqui várias vezes como é que ela funciona. Como é que a alma vai interagir com o corpo físico? A evolução, ela não acontece de baixo para cima, ela é de cima para baixo também, né? Então é como que eu mesmo, que estou em evolução, né? Eu, ser cósmico, vou interagir com o meio no qual eu estou agora, com o meio mais denso, através do veículo físico, que é o corpo humano. Então nós temos os 5 sentidos, que daí quando interage com o mundo são os ginanendriyanas, nós já conversamos, né? Então eles geram impressões. Como é que gera impressão? Tudo que eu olho, ou toco, ou sinto, o odor, ou como, ou ouço, ele vai gerar uma imagem. Essa imagem que é gerada são os sansaras. O conjunto de sansaras, se resolvido ou não, é que depois vai determinar um conjunto de skandhas e nidanas, que é o karma para a próxima encarnação.
Esse conjunto, então, que eu gero de símiles do que eu estou interagindo, vai para o meu astral, vai para a minha mente concreta, e aí esse símile busca a sua fonte, interage, aí a mente concreta vai discernir, junto com o emocional, aí coloca em ação o que se chama de karma indriyani, né, que são as cinco formas de agir no mundo externo, e eu vou e ajo. Nesse processo de agir, como é que é feita essa passagem, então, do invisível, do abstrato para o físico? A mesma coisa. Né? Então, eu tenho impulso elétrico que é dado pelo sistema cerebro-espinhal, que vai aglutinar, vai criar e vai engendrar a decisão se permeia com a emoção ou não. A emoção no astral vai impregnar, vai entrelaçar, interagir com o vital, né? O vital daí, no corpo humano, vai interagir com o sistema cerebro-espinhal, que daí vai interagir com os chakras, que vão interagir com o sistema endócrino, que vai dar a minha ação externa ou não, dependendo do que eu tenha que fazer ou me preparar para uma ação externa. Esse é o caminho de subida, esse é o caminho de descida, tá? Antes. O que é um conglomerado que daí vai originar o que se chama de pecado capital? Vou ficar olhando no horário para dar bem certinho o que a gente quer falar, tá bom? Então, pecado tem alguma etimologia que você conheça ou não? Não, é quase assim, pecados é praticamente a mesma coisa. A mesma coisa, porque foi um termo criado para isso Sim. especificamente, não tem nada que derive. Então, cada pecado capital, ele é um conglomerado que vai ficar em determinada camada do astral. Vou imaginar o astral assim, como se fosse nesse negócio de luta, ou de boxe, ou qualquer coisa assim, você tem que separar por categorias. Sim. Os mais pesados, os mais leves, ou por idade, ou esse tipo de coisa assim. No astral, a gente fala assim, o plano das emoções, mas não é assim, uma grande redoma, ou um grande cercado, onde ficam todas as emoções ali se digladiando, não é assim que funciona. Então, cada uma emoção, ela tem um corpo físico com densidade diferente. Então, por exemplo, assim, a erotização ou o amor passional, ele tem um corpo, mesmo no astral, né, muito mais denso, né, e menos amplo do que um amor universal. Né? Então, o gosto por refrigerante é diferente do gosto por leitura. O gosto por música de pancada, como é que chama? Sim, heavy metal. Essa sim. Então, o gosto por uma música dessa aqui, ele é diferente do gosto por música clássica. Apesar de ser gostar, o plano de existência deles, dentro do plano astral, que são 49, 7 vezes 7, é diferenciado. Cada um desses então, no astral são 49. Esse 49 é dividido por 7. Desses 7, ali então, tem aquela horda de coisas. E cada um desses 7 planos do astral, aí então ele vai agir em uma das glândulas do sistema endócrino através de um chakra. Agora me diz uma coisa, para você... Estamos chegando lá. Eu quero uma pergunta, é o seguinte. Esses são 7 pecados capitais. O 7 Sim. já é significativo. Uhum. Sob o ponto de vista da lei, existe algum sentido nisso aqui que você citou por ordem de importância, inclusive? Esse padre, o Papa, sei lá quem foi, que determinou ir até São Tomás de Aquino, acabou de consolidar, ele teria sido inspirado, ele inventou isso aqui, tem alguma relação com a conduta perante a lei ou não? Como é que a lei vê isso? Você pergunta e depois eu sigo. Tá. Vindo de Tomás de Aquino, dá para dar um certo crédito, porque ele tinha um conhecimento iniciático. Opa, importante isso, né? Tá? É óbvio, me parece óbvio que quando isso foi criado junto com a Igreja Romana, foi só para incutir o medo, a punição, a cobrança. Não tinha nada de lei no meio. Não, e até tem uma coisa muito interessante que é assim, deixa eu fazer um parênteses. Então, uma senhora mandou um e-mail dizendo que, ou foi você que mandou, não sei, que era para falar dos pecados, né, e também falar da virtude, que é o contrário do pecado. Né? Por exemplo, assim, vamos supor, um pecado capital é ira. A virtude contrária à ira.
Não existe virtude contrária à ira, porque a ira é só um desvio, né? Exatamente, porque assim, ó, se você, né, tem um desvio, né, e a ira, né, ela causa um desvio glandular para mais na tireoide paratireoide, que está no laríngeo, né, na suprarrenal, que é quem vai alimentar a vitalidade do baço, e também na pituitária, onde é que é a sede da alma. Então, se eu tenho um desvio, né, uma produção de substâncias em desarmonia, quer dizer, e essa produção de substância, esses hormônios que vão ser produzidos desacertadamente e que vão inundar o corpo humano gerando a reação, para que o hormônio seja produzido nessa glândula do sistema endócrino, eu tenho que receber do impulso desagregado do chakra, que vai rodar desagregadamente, porque ele vitalmente está complicado, né? Porque astralmente naquela região eu tenho um acúmulo de seres, né? Dores, amores, horrores, o que seja, que faz com que isso então desça até se transformar num hormônio que vai ter uma causa externa. Se eu resolvo essa causa interna, que assim, se eu faço com que daí esses seres que geravam o que humanamente se compreende por ira, se eles forem sublimados, né, aí não quer dizer que eu tenha uma virtude porque eu não tenho ira. Não, nesse momento eu sou o que eu sou. Porque se eu achar que porque eu não tenho ira em mim, né, eu sou um virtuoso. Se eu achar que porque eu não tenho gula em mim, eu sou virtuoso, eu tenho uma falha em mim, que é o orgulho. Claro, lógico, aqui é evidente. Lógico. Então, assim... você ser o que você é, nada mais. Exatamente. Então, você é o que a gente sempre conversa, que é o caminho do meio. Você não tem que ter nenhum pecado, nem nenhuma virtude. Você é o que você é. Porque se você acha que você tem em você virtude, né, é porque quem está julgando você contendo virtude é um orgulho. Isso, né? Exatamente. Então, por isso que não dá para falar de virtude. A gente vai falar sobre o que é o pecado, a mecânica do pecado, como é que se sublima, como é que ele age no corpo humano. Tá? E da importância de cada uma. Se é que tem importância, claro dentro sim. da lei, se esses adjetivos aqui, eles têm um peso. Tem. Sem dúvida. Então, assim, nós temos, então, nos chakras, né? Já vamos chegar na mecânica do pecado. Então, quem é o responsável pelo coronal é a glândula pineal. A glândula pineal, ela se divide em 8 seções. Cada uma seção produz uma substância que vai agir em cada um dos outros chakras do corpo humano, ou em cada uma das glândulas do sistema endócrino, que a gente vai falar quais são já. E tem uma 8ª seção da glândula pineal, que ela vai ser ativada quando então o ser humano estiver em equilíbrio e criar o 8º ponto em si, que é o pai e mãe cósmico, que se chama de Bindu. Como? Bindu? Bindu? Um ponto Bindu, né, que se fala aqui no coração, que isso vai criar o 8º chakra, que chama Vibhuti. O Bindu seria equivalente ao Vibhuti, né? Quando isso acontece, então entra em equilíbrio pineal, pituitária e timo. Aí, nesse instante em que entra em equilíbrio pineal, pituitária e timo, todo o conceito que se tem de pecado, ele deixa de existir porque você está harmônico no físico, no vital e no astral, integrado com o seu superior. Nesse momento, então, que você está em equilíbrio pineal, pituitária e timo, com o vibhuti ativo, aí você passa a ser considerado como um eterno adolescente de 16 primaveras. Então, se fala que os kumaras são os eternos adolescentes. Não é porque ele vai ficar com 16 anos sempre, porque eles têm milhares de anos. É porque neles vibra um sistema endócrino em equilíbrio, onde o vibhuti está ativo, né? E onde segrega daí a 8ª substância, que se chama de quintessência, que seria um hormônio que teria o nome de amor universal. Então tem, assim, tem adrenalina e outros, a tiroidina, outros hormônios produzidos por cada glândula, né? Quando tiver equilíbrio, então... Isento de emoções, vamos dizer. Sim. Um corpo... Desconhecendo. É um corpo neutro. Isso. Seria isso. E dá a impressão, até que eu já falei aí em programas anteriores, que dá a impressão da pessoa ser fria, né? Ela passa uma impressão... diferente, né? É neutra. Exato. Mas a nosso ponto de vista crítico, ela é fria. Sim. Sem emoções, uma pessoa sem emoções. Quem analisa o neutro como frio é o astral, né? E o astral, quanto mais confusão, melhor, né? Isso. E quanto mais denso o astral, mais confuso Só para ver como a gente erra muito no julgamento.
O julgar já é um erro, né? Então aí a idade das 16 primaveras do Kumara, ele segrega porque a gente tem assim, já vamos voltar à questão do Kumara. Nós estamos fazendo vários pedaços, depois vamos emendar para chegar no que a gente quer. Então, o conceito de vida, ele é baseado, nós já conversamos aqui outro dia, em 3 conjuntos de elementos alquímicos que são colocados no corpo humano. Bom, primeiro com relação a elementos, então nós temos ouro, prata, cobre, mercúrio, ferro, estanho e chumbo. Por isso que transformar chumbo em ouro é transformar as tendências básicas do raiz em ouro, que é tendência divina do Sahasrara. Tá? Aí então, esse processo de transformação, ele tem que passar por um processo que seria assim, quer ver? Tem alguma coisa a ver com a alquimia interior ou não? Essa é a alquimia interior. Essa é a alquimia interior. Essa é a verdadeira alquimia. A Magna Opus, o Summa Materia, o Lapis Philosophorum, é exatamente fazer com que o chumbo se transforme em ouro no próprio indivíduo. Isso acontece no intervalo, no meio, né, no umbilical. Okay. Bom, então cada um dos chakras, ele está ligado a um metal e está ligado a uma glândula. Então, pineal, pituitária, tireoide e paratireoide, timo, pâncreas, suprarrenais e gônadas. Tá? Então, esse é o sistema endócrino. Quando o sistema endócrino começa a produzir substância, daí, junto com o que a gente respira e junto com o que nós comemos, a gente come, é que vai criar 3 substâncias, e eu já vou dizer porque a gente está falando, que eu falei agora há pouquinho na questão da quinta essência, né? Que é a questão que é segregada quando eu tenho a harmonia do sistema endócrino para chegar que seria o adolescente das 16 primaveras, que é o homem perfeito, que está ao alcance de qualquer um. Meu Deus, vocês estão em casa, vocês estão aqui. Então, o que eu vou respirar, né? Lembra, a gente já conversou sobre prana, sobre tatos, né? Sim. Então, o que eu vou respirar, que é prana, e prana são os 7 tatos agindo no ser humano, então vai se transformar internamente em vayu, tá? Que é o conjunto do que eu estou respirando. Tá? Isso vai ser distribuído pelo corpo humano, pelo sistema circulatório e pelo sistema nervoso. Então, o conjunto do que eu estou respirando é vayu. O conjunto do que eu vou me alimentar, independente do que seja, ele vai ser sublimado, vai ser transformado e vai gerar um elemento chamado fleuma. E o conjunto do que é segregado pelo sistema endócrino, daí veja como é importante uma coisa. A respiração que eu pego do universo. Então, o cosmos me dá prana a partir do sol, a gente já conversou, do sol visível, do sol oculto, do outro sol, então vem prana no meu organismo, homem cósmico. A Terra, o ambiente onde eu estou agora, vai me dar um alimento sólido, fleuma. Então, vayu e fleuma. E o sistema endócrino me dá um alimento também alquímico que vem da parte invisível de mim mesmo. Mente abstrata, mente concreta, astral, vital, interage, chakra, sistema endócrino, cada uma glândula vai pegar e segregar esse hormônio e lança na corrente sanguínea. Então, vayu, respiração, pleuma, alimentação e bilis, que é o resultado do que o sistema endócrino vai gerar, né, ele vai dar o conceito de vida e aí isso vai e se combina. E no coração ele gera uma outra substância chamada ojas, ou ojas, O-J-A-S. E essa que daí então vai alimentar e tornar íntegro o ser humano no físico, né, no vital astral, mente concreta, e no espiritual, que é o que permite essa conexão, né, do ser humano como unidade cétupla. Essa parte, mesmo sendo a parte invisível, é a parte invisível física dessa substância, que é a quarta substância. Vayu, bilis, fleuma, vai gerar ojas ou ojas, né? E aí, quando essa substância ela adquire consciência, aí se fala que é a quintessência. Aí vem o termo quintessência, que é o que tem no grau. É a quintessência divina. Então, é a consciência do extrato do que me dá o cosmos, né, a minha parte invisível e o mundo físico. Então, quando eu tenho daí o sistema endócrino em equilíbrio
e aí, por decorrência, para o sistema endócrino em equilíbrio, tendo então vital, astral, mente concreta, mente abstrata, tudo entrelaçado. Então, a quintessência passa a agir no indivíduo e o timo, que é a glândula da criança, da inocência, por isso que se fala que o Joshua dizia que o reino dos céus pertence às crianças, não a criança inconsciente, mas a criança consciente, que é o ser humano que já adquiriu consciência, um eterno adolescente de 16 primaveras. Então, o timo passa a segregar esse hormônio da inocência, ou esse hormônio do amor universal, e é o que se chama de samadhi, estado de Cristo, do Cristo, o que queira, iluminação, aí é o que se está perpetuado. Mas bom, quem está ouvindo isso aqui está achando que isso aqui é só coisa de iniciado, ou tem que estar escondido. Não, eu quero saber como é que o mortal comum alcança isso com... nós falamos agora sobre algumas partes da mecânica para chegar na questão dos pecados, né? Sim. Bom, primeiro, o que a gente conversa aqui é conversado por seres humanos, para seres humanos. É verdade. Não é? Sim. Então não tem nada de segredo, nem de secreto, nem de proibido, nem de iniciado, nem de adepto. Não tem que ninguém nem iniciado, nem terminado, nem adepto. Nós somos discípulos, peregrinos, sabe? Então não tem diferença nenhuma. E o que a gente faz aqui é tentar desmistificar e mostrar a coisa de maneira mais clara, para que vocês vejam que nada desse discurso assim que o universo está lá em cima, não sei o que, e nós aqui embaixo, existe porque a gente tem a impressão que o universo está lá em cima, porque a gente pensa que a Terra, onde a gente bota o chão, ela é o piso do universo. Você está no piso, né? E o céu está lá em cima. Nós não estamos no piso. A gente está em um planeta que está no sistema solar, que está na galáxia, que está em N galáxias, que está no universo, que se desloca, que vive junto, pensa, constrói, evolui, e nós estamos nos movendo pelo universo o tempo inteiro, incessantemente. Então, não estamos em piso nenhum. Então, não existe céu, nem embaixo, nem em cima, nem inferno, nem nada. Bom, com relação aos pecados, então. O pecado em si, do ponto de vista de dia a dia, ele pode ser interpretado como um distúrbio glandular somente. Distúrbio glandular? Aham. O orgulho é um distúrbio glandular? Sem dúvida, porque você tem, do ponto de vista físico, porque Sim. Quando você tem orgulho, então você está com produção exacerbada, desequilíbrio para mais, né? De atividade, né? De hormônios, de substâncias, orgulho, né? Na pituitária, na tireoide, paratireoide, né? No pâncreas, na suprarrenal e nas gônadas. O funcionamento exacerbado, né, dessas partes do sistema endócrino faz com que você exteriorize aquilo que se constituiu como orgulho, que de todos é o pior. Né? Mas por que daí a substância vai estar sendo produzida em excesso nessas glândulas? É o que eu ia perguntar. É aí onde é que reside o pecado, na verdade. O pecado não está na ação. Por isso a gente conversou aqui uma outra vez, que eu tenho que olhar não a pessoa que está errando, mas o erro acontecendo na pessoa. Claro, exato, o que se chama como orgulho é um conjunto de fatores agindo na mente concreta e no astral dessa pessoa, que fazem com que daí se altere a temperatura do astral, se altere a composição do vital, isso entre pelo chakra correspondente e faz com que a glândula perca consciência temporariamente e produza mais ou menos a substância necessária para regular o organismo. Então, quando eu digo assim, a pessoa ela está com a tireoide funcionando para mais ou para menos, o que acontece? No plano, né, equivalente ao chakra, o vishuddha, o laríngeo, o que eu tenho? Eu devo ter uma porção de medos entrelaçados ali, agindo, fazendo com que não flua perfeitamente a energia vital, a consciência, para essa região aqui, para que o prana não flua para essa região, e aí eu produzo para mais ou para menos uma substância, e esterilização, o que é? Orgulho. Sempre o pecado capital, ele representa um conjunto, né? Que conjunto? Um conjunto de seres que age aonde? Na alma daquela criatura, no vital daquela criatura. Por exemplo, luxúria, né? A luxúria, então, é um desequilíbrio para mais das gônadas e é um desequilíbrio para menos na suprarrenal e na tireoide.
Então isso faz com que, como eu estou com desequilíbrio para menos nessas duas partes aqui, eu vou ficar mais indolente, mais mole, mais preguiçoso. E nesse meio termo criado, as tendências negativas que eu trago ligadas à questão da sexualidade, elas se exacerbam e a tônica da minha vida passa a ser sexualidade. É um pecado capital chamado luxúria? Não, isso é derivado de uma condição que tem nessa pessoa. E qualquer pecado que exista no ser humano, que ele cometa, ou qualquer ação que ele execute no mundo físico, ela pode ser resolvida com vontade, amor, sabedoria e atividade. Vontade, amor, sabedoria e atividade. Katimã Bodhimanas, né? Outro exemplo. Então, tem o orgulho, nós já falamos. Depois tem a ganância ou a avareza, né? Que é o segundo pior. E a ganância ou a avareza, ela é um funcionamento para menos. Isso que é uma coisa muito importante, porque se você pegar e ligar. Veja só, como é simples entender essa questão do o que a gente traz de berço para resolver. Se você ligar o tato que age em cada ponto do organismo, são 7. O chakra que está correspondendo a cada uma das glândulas do sistema endócrino, que a gente já conversou aqui agora, que são 7. O elemento, o mineral que vai estar agindo, o metal que vai estar agindo em cada um desses 7 pontos, né? E entender qual é que é o processo de formação disso no astral, você sabe exatamente qual é que é a mecânica. Tanto é que, assim, Paracelso, ele fazia cura de qualquer doença usando exatamente esses metais, porque se você que tem ouro, prata, cobre, mercúrio, ferro, estanho, chumbo, né? Então se eu estou com deficiência de ferro, né? Eu estou com uma doença derivada de uma deficiência de ferro, mas tem que dizer assim, ó, na verdade, o que é que está naquele ponto em mim que está fazendo com que aquela glândula produza menos ferro do que eu necessito. E aí gera o conceito de doença. Então, os pecados capitais estão intrinsecamente ligados à questão das doenças, estão intrinsecamente ligados à questão do que eu trago como skandha e como nidana, com tendência positiva e negativa para ser resolvido. Então, o pecado em si, que a gente está usando o termo aqui, não é um pecado, é um aprendizado. O que tem que acontecer? Então, eu estou com um desnível, né, no astral, o astral totalmente conturbado, não é? Aí tem aqueles grandes aglomerados de seres assim, então eu tinha um amor não resolvido enquanto criança, um amor não resolvido enquanto adolescência, uma frustração, um medo, uma dor, não sei o que e tal. Isso se entrelaça a esses seres vivos todos, né? Em um determinado ponto, que vai ser equivalente ao quê? Aqui, no astral. Né? E aí vai impedir que flua perfeitamente para cá o prana. Não vai fluir perfeitamente o prana, não vai passar pelo chakra, não vai fazer daí o suprarrenal funcionar, eu não vou produzir a substância adequada e vou ficar em desequilíbrio. Aí surge então, num corpo em desequilíbrio, né, aquilo que gerou o desequilíbrio, que é aquele conglomerado de seres que se alimentam. Krishna fala uma coisa muito interessante sobre a questão da luxúria. Ele fala assim, como interessante. Aí fala assim, a luxúria, quando não satisfeita, ela se transforma em ira. A luxúria, ela é insaciável. E na sua insaciedade se transforma em um demônio. Né? Não um demônio no sentido de inferno, assim, mas num conglomerado gigantesco no astral. E, ainda Krishna dizendo, a luxúria tem que ser visto como um grande inimigo. Porque como aí esse conglomerado que existe no astral, essas tendências, elas vão e criam ambiência para que você fique sem força, apático. E aí, nesse criar ambiência, então, esses seres que se alimentam da questão da erotização, da sexualidade, eles vêm esse projeto e tomam, fazendo com que o teu foco de consciência seja só em função disso. Né? Então se cria um ambiente para que isso aconteça. Nesse momento, é muito simples de resolver. Muito simples. Então você tem aquela tendência a fazer aquilo naquele momento. Vontade. Não é desejo. A vontade está acima de qualquer desejo. Então a vontade, eu superior, diz assim, não vou ceder a isso, não vou fazer isso, não está correto, não é justo comigo. Aí no exercício da vontade, você faz com que
a alimentação daquele que está no astral, que desce para o vital, que desce para o sistema endócrino, que cria ambiência para que o erro aconteça, ela não aconteça. Então, é a vontade, ela começa a transformar a origem disso. Sublima astral, agrega consciência, faz com que a mente abstrata se entrelace com a mente concreta. No fazer isso, eu crio a vitalidade de maneira com maior qualidade, ela flui perfeitamente pelo chakra, flui perfeitamente pelos nadis, cumpre o seu papel e a glândula produz adequadamente o quê? O equilíbrio. Deixei de ter uma tendência. Todas as coisas assim. E tenho certeza que todo mundo, eu já passei por isso, acho que todo mundo passou por momentos assim. Não, também uma coisa muito interessante, a ira. Nossa. A ira. É uma coisa... a ira é o prazer dos prazeres, né? Nossa. Então, a ira é o seguinte, ela é um funcionamento para menos da pituitária, que não está exercendo o amor-sabedoria, um funcionamento para mais da tireoide, da paratireoide, um funcionamento para mais das suprarrenais, né? E aí então fica como se fosse assim uma ambiência pré-tempestade. Você está indo, aí alguém não te dá lugar no trânsito. Não, é interessante. Aí dispara uma faísca. E as reações químicas, físicas que nós temos, mas, né? Mas quem faz reação química, né, é o sistema endócrino que vai gerar adrenalina, não sei o que, para base de compressão, altera o batimento cardíaco, titua a visão. Ruboriza. Exatamente. Então, e onde é que está a origem disso? Isso é um pecado? Não é pecado. Senão a criatura vai se sentir sempre assim, pô, mas eu só peco, eu sou um poço de pecado. Né? Não, subjugação. E tem um ditado nesse caso aí, esotérico, não esotérico, que fala assim, que mesmo o homem justo peca 7 vezes ao dia. Né? Não é ao dia simbólico, mas não ao dia real, ao dia simbólico, mas que mesmo assim ainda existe, porque nenhum ser consegue eliminar todas as tendências 100%, porque dura lex sed lex. Independente de quem seja, está em corpo humano, está sujeito a karma. Está sujeito, todos eles, todos os maiores que passaram por aqui, avataras, bodhisattvas, todos aqui, todos, exatamente. Então, sempre a gente vê a coisa acontecendo, olha para a pessoa, o cara está tendo um acesso de fúria, ou então ele é ganancioso, ou então ele é orgulhoso. Você olha e pensa assim, putz, está com o sistema endócrino totalmente escangalhado. E você olha para ele e você deseja, né, que ele se equilibre. Né? Não criticando a criatura por que está fazendo aquilo, mas vendo o que tem nela para ser resolvido. Por exemplo, gula. A gula é um desequilíbrio para mais da tireoide, né? E do pâncreas. É muito interessante a questão da gula. Quando há um desequilíbrio para mais da tireoide e onde vai impactar a gula, aí o camarada é um guloso magro. Quando há um impacto, né, no pâncreas, né, ligado à questão da gula, daí a criatura é um guloso mais gordinho. Né? E todas as duas coisas têm a mesma fonte. Um desequilíbrio hormonal, baseado em 2 glândulas, né? E as 2 glândulas ligadas a 2 chakras, ou o umbilical ou o laríngeo, né? O Vishuddha, ou o Manipura. E isso faz com que daí crie ambiência para quê? Para que eu não exerça a vontade e aquele conglomerado de desejo que vai existir daí nessas camadas do astral, do meu, do teu, de todos nós, elas tenham força para se manifestar e acontecer sem que a vontade haja. Então, se você exercitar, como eu disse agora há um pouquinho, vontade, amor, sabedoria e atividade consciente, não existe como você incorrer em uma ação que possa ser classificada como isso que se chama de pecado, que de pecado não tem nada. Sabe o que é interessante? Eu estou até... As pessoas em casa devem estar reparando que eu estou mais quieto hoje. Estou mais ouvindo do que falando. Mas, em compensação, eu acho que é o programa, o tema, onde tudo aquilo que a gente falou nos 123 programas anteriores se combina então, no dia de hoje. Porque, assim, como é que você... Assim, por que a pessoa você está abordando todos os programas anteriores no assunto? É interessante por isso. Que eu falei que talvez a gente tivesse aqui que conversar mais de um dia, porque assim, a gula, né, é assim, um grande pecado capital. Considerar a gula um pecado é uma ignorância, no sentido de ignorar o secreto,
grotesca, né? Porque é o seguinte, significa o seguinte, que o ser, a criatura, ele tem um astral tão fragilizado, né? E tão convulsionado, tão permeado, né? De desejos, e às vezes, assim, o desejo de comer alguma coisa, né? Ele é uma compensação para um amor não resolvido, uma briga durante o dia, sabe? Então, esse sistema de compensação vai criando aglomerados de desejos, e esses aglomerados de desejos, eles vão se focar, né? Ou na tireoide, na paratireoide, ou no pâncreas. Se não exercitar a vontade, isso desce como comandos para o sistema endócrino, através daí do astral, do vital, chakra, né? Dos nadis, né? Para o sistema endócrino, e dá-lhe a produzir, né? Como é que é o nome do hormônio da fome? Aquele que as pessoas aí não têm o suficiente quando tem a questão do açúcar. Insulina? Então, o hormônio da fome, ele é secretado o tempo inteiro, o tempo inteiro, o tempo inteiro. Então, a pessoa não tem como não comer. Por quê? Porque o comando para ela comer, além do que ela deseja, e tanto é que depois vem arrependimento, esse comando para ela comer vem dela mesmo. E aí, nela mesmo, sucumbiu à vontade. O eu superior se curvou aos desejos que existem no astral, e quem está comandando aquela pessoa naquele momento é o astral, não é ela enquanto pessoa. Se vem o desejo, coma, e a vontade não diz assim, não, isso não preciso porque eu já me alimentei agora há pouco, e eu não vou ter desejo nenhum, eu vou ter vontade de me alimentar, que é diferente, a pessoa vai e come. Como ela comeu, né, aí o que acontece? Aí esse artifício, né, é gerado em seguida, e vai fazer o quê? Se arrepende porque comeu. Aí o arrependimento vai se entrelaçar com o desejo de produzir mais serotonina para ficar assim bem. E vai e come de novo. Aí então gera um ciclo, aí você vai dizer assim, pô, você é culpado? Não, você não é culpado. Você tem que exercitar vontade, amor, sabedoria e atividade para controlar o teu astral, tua mente concreta, teu vital, né, teu sistema endócrino, teus chakras, tua circulação, prana, vayu, bilis, fleuma, ojas, para que daí então você seja um reflexo do que é o teu astral. Quando a pessoa vai e comete um desses erros que a gente falou, que a gente chama de pecados, atrás de cada um deles estão bilhões de seres do astral, que não foram gerados por mim, nem por você, nem por ninguém em casa. São seres que existem desde quando a humanidade optou pelo não, pelo erro, pelo desvio da lei de Dharma. Né? E aí então isso vem vindo e se alimentando do ser humano, e se alimenta onde? Por aqui, por aqui, por aqui, por aqui, por aqui, né? E aí gera um ciclo de arrependimento, de dor e de reação, daí então vai, a ira se manifestou, o outro foi e deixou a ira se manifestar também e reagiu, cria um processo, e então chega em casa aborrecido, não, agora então vou pegar e vou comer, e come e fica arrependido, se arrepende porque comeu, porque brigou, daí no dia sai mais aborrecido ainda, e vai brigar com alguém que não tem nada a ver, e assim vai, né? E aí, por assim, chega um ponto em que daí o sistema glandular ele está assim tão degradado, como um reflexo de um vital degradado, como um reflexo de um astral caótico, como um reflexo de uma mente concreta que não trabalha, como um reflexo de uma mente abstrata que não consegue conversar com você mesmo, né? Que então você entra naquele, que é o sexto pecado capital, que é a inveja. A inveja, ela é assim, ela é um funcionamento para menos, uma deficiência glandular que atinge pituitária, tireoide, paratireoide, o pâncreas, as suprarrenais e as gônadas. A pessoa fica sem força para nada. Como ela não tem força para fazer por si, aí então ela começa a desejar aquilo que ela vê. No começar a desejar aquilo que ela vê, ela pega aquela imagem que não é dela e traz e projeta daí contra o que você tem. Você tem uma camisa amarela e eu não tenho uma camisa amarela. Eu olho assim, putz, eu queria ter essa camisa amarela. Aí, no desejar dessa forma, eu trago para mim, né, o que eu já tenho e mais tudo que você tenha de dentro. Por quê? Porque estabeleci um canal de um desejo denso, unilateral, para alguma coisa que você tenha. É interessante. Aí um senhor de vaso comunicante que quanto mais a pessoa inveja, mais ela vai se sentir na necessidade de invejar. Por quê? Porque no invejar, todas as dores que ela não tem resolvido no astral, né, se alimentam. Abaixo da inveja, né, aí está a preguiça. Né? A preguiça ou a inércia, aí o que é? Tireoide em deficiência, tireoide paratireoide, suprarrenal em deficiência,
gônadas em deficiência, né? E a pituitária é também deficiência, é quase uma doença da alma, já não é mais uma doença do corpo. Por quê? Porque daí entrega os pontos. E a inércia, do ponto de vista evolucional, ela é completamente lesa evolução, porque você tem que estar com uma ação ou com uma reação, com um sim ou com um não, mas nunca na inércia. E veja que a inércia, ela é o oposto da neutralidade. A neutralidade é a inércia consciente. A inércia em si é uma neutralidade inconsciente. Você não faz nada, né? Porque você não entende nada. Na neutralidade você não faz nada, porque você entende tudo. Todos, então, os pecados capitais estão ligados a um chakra, a uma glândula do sistema endócrino, a um tattva, a um planeta, né, a um elemento metal, a um processo orgânico humano, né, e a um plano físico, vital, astral, mente concreta, mente abstrata, Buddhi e Atman. Puxa. Então, pecado grego não existe. Existe disfunção glandular do ponto de vista físico, porque eu tenho um corpo vital que não está de acordo, que é decorrente de um corpo astral convulsionado, no qual existem muitas dores, amores, horrores, medos, ansiedades não coordenados, que por sua vez nós estamos submetendo à razoabilidade da mente concreta, que por sua vez não está recebendo impulso da mente abstrata, que é o 1 agindo no 3, que é Atman, Buddhi, Mana, agindo na mente abstrata e fazendo com que a coisa toda aconteça. Agora, se eu tenho Atman, Buddhi, Manas, né, quer dizer, a minha tríade superior agindo, né, trocando impressões com a minha mente concreta, eu faço com que a minha mente concreta funcione também no abstrato. Quando eu faço com que a mente concreta funcione também no abstrato, automaticamente eu torno a lógica tão densa que ela passa para a razão. Aí, então o astral ele passa a ter consciência de si mesmo. Todas as emoções passam a ser lógicas. E qualquer desses erros que a gente conversou aqui não aguenta ser questionado do ponto de vista da lógica. Assim, eu estou com desejo de comer, sei lá, não sei, qualquer coisa. Uva, tem um desejo bom. Ou, às vezes, como uva, comi. Agora eu quero de novo, eu quero comer um caminhão de uva. Né? Aí eu pergunto assim para mim mesmo, não estou com fome. Já comi a minha quantidade diária daquele negócio que na uva, que eu não me lembro o nome, o que é. Vou comer mais para quê? Né? Porque para quê? Aí a pergunta vai comer mais para alimentar o desejo de comer uva. Mas falo assim, não, mas eu já te alimentei, porque você é um desejo lícito. Eu disse, então eu paro. Então, no momento que eu dou lógica para o astral, só sobrevive quem de fato existe. No momento em que eu tenho o astral daí com lógica, aí o vital passa a receber o influxo da emoção, é o vital emotivo, com emoção consciente. Aí então, isso é uma coisa assim harmônica, cada cor, né, no seu devido lugar, cada chakra no seu fluxo, cada glândula do sistema endócrino trabalhando perfeitamente e despejando aquela consciência cósmica que são os hormônios, né? Que daí é a bilis no sistema, e aí eu respirando adequadamente, né, vayu em toda a sua potencialidade e me alimentando adequadamente de acordo com a necessidade, de acordo com os desejos, eu tenho um corpo. Porque você é o comandante, você não está se deixando comandar, né? Exatamente, é onde eu foco a minha consciência, né? É no cocheiro ou nos cavalos, assim, eu mando nesse negócio, esse negócio aqui manda em mim. Isso, esse que aqui não é a casa da Manjana, aqui é a casa do Jorge, né? Assim, eu mando nesse negócio. E o que tem aqui? Aqui tem as escandas e nidanas, voltando lá ao início agora. E agora tem uma questão desses escandas e nidanas também. Então, voltando ao início. Aí, essas escandas e nidanas, quando a gente falou do início, elas vão se alojar no corpo humano, né, no coração. Então, o chakra cardíaco tem 12 pétalas, né? Em cada pétala eu tenho um conjunto, um grupo de tendências positivas e tendências negativas. Quando eu consigo harmonizar esse conjunto de tendências negativas, sublimá-las ou transformá-las em positivas, automaticamente a cada passo dado, né, nesse processo aqui na rata, no cardíaco, é assim, ó, milhões de quilômetros que você pavimentou no teu caminho evolucional, no astral, no vital, no mente concreto. Quando você termina de equilibrar essas 12 pétalas do cardíaco, né, automaticamente você tem o quê? O oitavo chakra, ele é ativado, e aí então o equilíbrio que vem da pineal, da pituitária e do timo
passa a produzir o hormônio da felicidade, que é o hormônio da eternidade, que daí nos dá a condição de adolescentes de 16 primaveras, a condição da consciência plena, do cristificado, do ungido, do eleito, do iluminado, ou que coisa se queira fazer. E você vê que é muito importante porque a gente consegue ver que o conceito de pecado está intimamente ligado ao que acontece de invisível em cada um de nós. E se acontece dentro de cada um de nós, logo depreende-se que, por lógica, qualquer um de nós pode resolver tudo isso e mais um pouco se transforma naquilo que se diz que não existe, que é o adepto perfeito e iluminado nos seres humanos. Escandazine, nossa senhora, ô Cronos. Uma pergunta antes de fazer a pergunta do telespectador, rápido. Eu percebi hoje, eu tive uma situação hoje, por um bom tempo, e conversando com um amigo, e ficou muito claro a situação desse amigo, a vivenciação, que os skandhas e nidanas dele... As skandhas e nidanas. As skandhas e nidanas, sim, bem lembrado. Estão acontecendo para ele resolver nessa própria questão. Não, eu me admirei, porque sempre se propagou, sempre se falou que você vai morrer, porque você resolver na próxima, não sei o que, e a coisa está aparecendo para resolver aqui. Você vai resolver na próxima se você não tiver competência para resolver agora. Não, mas eu digo aqui o que você fez aqui, enquanto aqui nesta sua encarnação, vamos chamar assim. Sim, é a encarnação. Aí você resolve aqui mesmo, quer dizer, não está deixando para depois. Sim, Grego, porque assim, o processo está aceleradíssimo. Se você fez, assim, você cometeu um pecado que é um conjunto de nidanos, tendências negativas que você tem, né? E aí então você exteriorizou a ira e foi e brigou com a moça do supermercado. É a prova de que o processo está... e aí então você viu aquilo acontecendo. O errar uma vez não é o erro em si, o errar duas vezes que sim, porque o primeiro erro é necessário porque ele permite a você ver o erro acontecendo. Aí depois você vai no final do dia, antes de dormir, que a gente já conversou, você pega e vê a tua vida de trás para frente naquele dia, simulando uma vida inteira no lugar de uma morte, uma noite de sono. Eu errei em brigar com aquela moça do caixa. Isso é bom, só essa consciência já muda muita coisa, né? Não é já muda muita coisa, muda tudo. Muda tudo. Não, tudo. Aí você vai e lá chega no dia e fala assim, ontem eu vim aqui, você se lembra? Eu falei, não me lembro. Eu vim aqui e xinguei você de grossa porque você não sei e tal. Quero te pedir desculpa, eu estava certo, não podia ter agido assim com você. Você me desculpa? Você sim, desculpa. Acabou. Eu falo assim, não desculpa porque você não devia. Você pode não desculpar, então é teu direito, mas eu vim pedir desculpa, então tá feito. No fazer isso, zerado, Grego. Entende? Só para não deixar o telespectador sem resposta? Espero que eu saiba a resposta. Orgulho, avareza e luxúria. Aham. A utilização da respiração ajuda a equilibrar isso? Não só isso. Orgulho, avareza, luxúria, ira, gula, inveja... Respiração resolve? Misturou as duas perguntas. São duas perguntas, cada uma um papel? Mas então, se a respiração ajuda a responder, a resolver... tem verso aqui, eu não vi. Ajuda a resolver não só isso. Ajuda a resolver qualquer um dos erros ou dos pecados, sabe por quê? Fiz confusão. Porque a respiração adequada, ela vai fazer com que você tenha integralmente um dos 3 fatores que determina a interação do sistema endócrino, que é o quê? Vaiu da respiração, bílis do estado do sistema endócrino, mais fleuma, isso é que vai criar o 4º elemento que vai fazer com que você consiga interagir com você mesmo. Essa resposta foi de uma pergunta. Eu peguei duas questões e transformei em uma. É coisa de grego mesmo. Mas só se orgulho, avareza e luxúria estão relacionados com o espírito. Não, porque assim, orgulho, avareza e triângulo superior não vai dar para falar hoje. Não, porque assim, por assim, o orgulho, ele significa um funcionamento para mais, do ágina, do frontal, do laríngeo, que é o que liga o humano com o divino, né? Do esplênico, a suprarrenal, e das gônadas. Então, cada um desses pecados, ele representa um complexo gigante de formas que existe, que daí não tem impacto só no divino ou no humano, tem impacto em tudo, porque assim, se tivesse um pecado
né, que ele fosse gerado, né, ou um erro que ele fosse gerado somente pela produção para mais ou para menos de uma substância do ente concreto, astral, vital, chakra, não sei o que, sistema circulatório, sistema nervoso, e aí afetasse só a pituitária, aí então sim, então isso é inerente à alma do homem, mas não. Geralmente a alma, ela sempre está cega na maior parte dos erros que a gente faz. E uma das coisas que você consegue fazer no resolver esses 7 grupos de pecados capitais é retirar os véus da alma para que ela consiga ver exatamente a vida, e a alma ver a vida, permitir que o espírito veja a vida através da alma, daí o homem é um só com ele mesmo. Maravilha, olha, eu acho que isso aqui hoje foi, nossa, muito profundo. Daqui a pouco vai estar, logo mais, vai estar no YouTube, né? Isso recomendo que todo mundo assista, eu vou assistir de novo. E durante a nossa conversa aqui já apareceu o tema do próximo programa, viu, Marquinhos? Hoje não está sabendo. Muita gente até já havia falado e realmente apareceu. Primeira vez em 7 anos de vida inteligente, se tratando de Jorge aqui, nós vamos dizer com uma antecedência o que nós vamos conversar. Muito obrigado. Obrigado, Cecília. Nós vamos falar, o próximo tema com o Jorge daqui a 15 dias é saque contra o futuro. Tá. Então nós vamos, muitas pessoas falam que a gente fala muito sobre isso e ninguém sabe o que isso verdadeiramente é, e eu acho que é hora de... Isso é legal porque envolve tato, envolve chakra, então é uma sessão de continuidade, as coisas são assim, né? É uma sessão de continuidade. As coisas não são assim, as coisas são como tem que ser. Como tem que ser. E assim sendo, Jorge, muito obrigado mais uma vez. Obrigado a você. Foi um prazer mais estarmos uma vez juntos, vocês que vieram aqui nos assistir, né? Então, um fraterno abraço e um feliz sempre. Fraterno abraço, feliz sempre, fiquem em paz e vocês conseguem, tenho certeza absoluta.